Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nesta noite nós possamos alegrar o coração do Pai, pois a alegria do Senhor é nossa força. Tempo gostoso, com essa chuvinha, não está tão calor como estava, né, irmãos? Quem tomou chá de pipoca hoje? Ei, Deus, né? A senhora comeu pipoquinha com chá, louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por este momento que passamos aqui, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações e que, acima de tudo, também o Senhor venha suprir cada uma das vossas necessidades. Senhor meu Deus e meu Pai, como é bom estarmos agraciados na Tua presença, nos braços do Pai. E que esta noite o Senhor venha se revelar a cada um de nós, porque tudo que queremos, tudo que precisamos, tudo que necessitamos é o Teu Espírito em nós, é o agir de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a Te adorar em espírito e verdade, que o Senhor venha consolar todos aqueles que choram, venha abrir portas aonde as portas estão fechadas, mas venha fechar também tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que não é projeto dos céus sobre a nossa vida, e que se cumpra mais uma vez a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém.
Queridos, eu queria agradecer aos irmãos, já estão trazendo as doações de roupas. Nós vamos fazer o nosso bazar beneficente aqui na igreja. Então, só reforçando mais uma vez o pedido, aqueles que têm algumas roupas em casa, usadas, que não servem mais, tragam para nós aqui, que nós vamos logo estar passando a data, assim que nós arrecadarmos uma quantidade de roupas, então nós vamos passar a data desse bazar, tá? Nós vamos, provavelmente vai ser um sábado, entre os dias de pagamento, então dia 5, dia 10, tá? E vamos precisar de voluntários para nos ajudar no bazar, no sábado, para a entrega das roupas. Amém, meus queridos? Eu queria agradecer a todos também. E neste momento vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu és um Deus que tem suprido a cada uma das nossas necessidades. E eu lhe peço, prospera, transborda a tua graça. Tu és o Deus da prosperidade, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Que o Senhor venha multiplicar, abençoar as finanças de cada um, o trabalho de cada um dos teus filhos. Visita cada lado aqui representado.
e supre, pois Tu és o pão da vida, Tu és o verdadeiro alimento, Tu és a verdade, a vida e o caminho. Por isso entregamos tudo que temos, tudo que somos nas Tuas mãos e sempre na Tua dependência. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje do livro de Êxodo, capítulo 14. Amém. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 14. Amém. Êxodo, capítulo 14. A partir do verso 10. E diz assim: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso, temeram muito. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornarão a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Até aqui, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nós clamamos com todo o desejo, com toda a sede, com toda a fome de Ti, pela revelação da Tua palavra. Como precisamos, ó Pai, do Teu toque do Espírito Santo, pois agindo Deus em tudo, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, necessitamos que o Senhor venha agir no meio de nós. E por isso oramos com fé, e no nome de Jesus, crendo que a palavra desta noite será uma palavra rema, uma palavra edificadora, que transformará cada um dos nossos corações, e que assim seja, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Amém e amém. Glória a Deus.
Queridos, esse é um texto que conhecemos muito, inclusive, que nos fala sobre a libertação do povo cativeiro, quando o Senhor tirou eles de uma prova terrível na vida deles, as quais eles jamais imaginariam que um dia sairiam daquela vida. E as coisas de Deus, quando Deus usa e faz, Ele sempre faz de conformidade com o que Paulo disse, que Deus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e usa as coisas fracas para confundir os fortes. Eu fiz questão de terminar a leitura do texto logo no verso 19, onde diz assim: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e foi atrás do exército, e também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O que isso significa, irmãos? Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, e muitas vezes Deus muda tudo. Deus muda 360 graus na nossa vida. Mas o que nós precisamos sempre crer e entendermos é que toda mudança de Deus será benéfica para a nossa vida. Ainda que no primeiro momento nós venhamos a nos escandalizar, nós venhamos a falar: por que, Senhor? Por que tanto sofrimento? Por que disso? Por que daquilo? O importante não são tanto as nossas perguntas e os nossos questionamentos. O importante é termos a certeza, na prática, vivida todos os nossos dias, que tudo que Deus faz é para benefício do seu povo. Ainda que você está olhando a nuvem, porque no Antigo Testamento a nuvem guiava as pessoas. Então eles olhavam a nuvem, que representava a presença de Deus, a glória do Senhor. Então, se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem continuava, eles continuavam. Mas de repente agora essa nuvem sai da frente deles e vai para trás deles. E desculpe a expressão, o ser humano não tem olhos atrás, né, irmãos? A não ser que você for olhar para trás. Só que a própria palavra de Deus fala que nós não devemos olhar para trás, porque senão nós viramos estátua de sal. Nós temos que olhar para a frente, para o autor e o consumador da nossa vida. Agora, como olhar para frente se aquilo que o Senhor tinha colocado como um objetivo na nossa vida não existe mais na nossa frente? A nuvem não estava mais na frente deles, o anjo não estava mais na frente deles, mas isso não significa que Deus tirou a presença deles sobre as pessoas. Não significa que Deus tirou o anjo na frente deles. Não, pelo contrário. Deus ele é um Deus de estratégias. Às vezes ele muda tudo. Hoje, até como testificação dessa palavra, nós cantamos um cântico que me refaz, né? Eu quero ser um vaso novo. E queridos, acredite nisso. De tempos em tempos, Deus ele recicla a nossa vida. Às vezes, porque senão nós ficamos muito pontuais em algumas situações, e você já coloca no ponto morto da tua vida e vai deixando a vida te levar. Mas isso é antibíblico, porque Deus ele não quer que a vida nos leve, Ele quer que Ele mesmo nos leve. E agora, para Ele nos levar, nós precisamos ter a garantia do combustível que está em nós, que é o combustível da fé. Então, é pela fé que o cristão anda, é pela fé que o cristão se move. Então é fácil andarmos quando nós estamos vendo a glória de Deus, quando nós estamos vendo a nuvem, quando nós estamos vendo a direção, quando nós estamos vendo o anjo. Agora, e você andar quando você não está vendo a glória de Deus, quando você não está vendo a nuvem, quando você não está vendo a presença, quando você não está vendo o anjo? Simplesmente é como você está andando no temporal, no meio daquele deserto, com um monte de vento, e você tem que fechar os olhos para a areia do deserto não entrar nos seus olhos. Então é você andar pela fé mesmo e sabendo que ainda que você não vê a nuvem, ainda que você não vê o anjo, Deus está te guiando. E Ele é tão fiel, irmãos, que Ele colocou atrás. Por quê? Porque tem horas que nós precisamos ser empurrados. Vocês sabiam disso? A gente está tão fraco, a gente está tão desanimado, que a gente precisa dar um empurrãozinho, né? Você já deve ter participado disso na própria rua. Às vezes o carro corre, ou acaba a gasolina, dá uma pane mecânica, aí um desce do carro, o outro desce do carro,
confortável dentro do carro, é um conforto, né? Nós temos o banco, nós estamos ali blindados da chuva. Agora, e se o carro ele morre durante a chuva, você tem que sair do carro, debaixo da chuva, enfrentar a chuva e empurrar, fazer uma forcinha para empurrar. Agora, sabe qual é a graça de tudo isso? A bênção é que muitas pessoas com corações bons, eles saem da onde eles estão. Tem aqueles que tem até uma bicicletinha, não tem nenhum carro, mas para a bicicletinha e debaixo da chuva vai te dar uma mãozinha, vai te ajudar a empurrar. É por isso que a Bíblia diz outra vez, verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Por isso, irmão, muitas vezes aquelas pessoas que vão te ajudar é aqueles que estão de bicicleta e estão de carro. Às vezes aquele que está de carro ele vai passar de largo, ele vai passar como fez com o cego Bartimeu, né? Senhor, tem misericórdia de mim, mas todo mundo passava e deixava ele ali. E por isso, irmãos, eu quero dizer nessa noite algo assim muito interessante que Deus tem falado no meu coração, não só hoje, mas esse ano particularmente, diante de tantas dificuldades, diante dos diálogos que a gente conversa com os irmãos também, e uma das frases que eu tenho mais escutado ultimamente, eu quero intitular essa frase justamente como intitular essa frase como sermão nessa noite. As pessoas dizem assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Se a gente fosse colocar um slogan, as frases que mais são faladas, é justamente isso. Você olha para uma pessoa com casamento e fala: eu não sei mais o que eu faço com aquele homem, eu não sei mais o que eu faço com aquela mulher. Você vê uma pessoa no trabalho e fala: eu não sei mais o que eu faço dentro do meu trabalho, eu quero mudar de emprego, eu não suporto mais dentro do meu trabalho. As pessoas até da igreja, eu não suporto mais, eu não consigo conviver mais naquela igreja, é uma petição de dinheiro, isso é uma confusão, é confusão do louvor, é confusão com os irmãos, eu não sei mais o que eu vou fazer. Será que eu estou errado? Será que você também tem falado essa frase? Será que você falou essa frase pelo menos uma vez esse ano? Eu não sei mais o que eu vou fazer. E esse texto, essa história, é justamente isso. Algo que fala muito ao nosso coração, porque o povo de Deus estava vivendo uma situação que eles literalmente não sabiam o que mais eles iam fazer. E queridos, não pense você que essa frase é para os momentos muito críticos que você tem, não. Essa frase está tão em alta, infelizmente, que até as crianças estão falando. Os jovens estão aprendendo a viver com essa frase: eu não sei mais o que eu vou fazer. Irmãos, o jovem tem que saber o que faz. Jovem não toma mel, não chupa abelha. Jovem é jovem. Agora, um velho, um ancião falando: não sei mais o que eu vou fazer, é até normal e comum, porque dói a coluna, dói a cabeça, o corpo tem. Mas a partir do momento do jovem falar: eu não sei mais o que eu vou fazer, irmãos, o assunto está ficando crítico, o assunto está ficando colesterol, triglicéridos alto, né? Justamente por quê? Porque as pessoas, irmãos, não têm tido uma visão de Deus assim como Deus é na verdade. Muitos têm buscado revelações, né? Hoje, se você pegar lá no Facebook, no Instagram, o que mais tem é profetas, né? Revelando, revela isso, revela aquilo. E a grande verdade, irmãos, é que é o seguinte: a Bíblia diz que nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas, que enganariam até possíveis eleitos de Deus. Vocês acreditam que tem gente que não vai mais na igreja e só fica com revelação na internet, em busca de revelação? Aí o diabo usa uma pessoa lá e a pessoa fala: não, porque Deus está abrindo essa porta para você, Deus vai fazer isso, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Então a pessoa fala: para que eu vou na igreja? Eu vou contar uma coisa para vocês que não é um segredo, é uma verdade de todas as verdades. A maior revelação de Deus, a maior revelação que eu e você precisamos ter, é a pregação da palavra. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A maior revelação é você ouvir a palavra de Deus nua e crua. Essa é a maior revelação. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esse é um tratamento. Tantos e tantos anos servindo a Deus, porque
a maior revelação que eu preciso é a palavra de Deus, porque o que está escrito na palavra está totalmente determinado. Agora, eu quero falar também sobre o peso que nós temos quando nós tomamos as atitudes, né? O peso das nossas decisões e o peso também que nós vivemos quando nós não sabemos o que nós vamos fazer. Vou voltar um pouquinho na história. Estava tudo literalmente ruim. 430 anos aproximadamente, o povo vivendo como escravo, uma tristeza, infelicidade, depressão, uma miséria, faltando tudo para eles. Só que eles já estavam acostumados com aquela situação. Quando o Senhor libertou a Israel da escravidão, então é o que o Salmo 126 diz: então nós ficamos como aqueles que sonham. Uau! Eu jamais imaginei que um dia nós iríamos ser libertos. Eu jamais imaginei que um dia nós estaríamos livres dessa escravidão. Porém, irmãos, e aí que entra essa chave, e aí que entra essa situação que eu gostaria que você prestasse muita atenção agora no que o Espírito diz à igreja. Geralmente, quando se dá essa frase, eu não sei o que eu vou fazer, é porque vem repetidas vezes na sua vida aquilo que tem causado frustração em você. Aí você coloca a mão e fala assim: não sei mais o que eu vou fazer. É porque vai se passando os anos, e a pessoa vai se cansando. Mas ficar cansado não é pecado. Ser gente não é pecado. Pecado, irmãos, é você deixar de desacreditar em Deus, ainda que Ele botou a nuvem na frente e para trás, mandou que o anjo se deslocasse de um lugar e se colocasse em outro lugar para poder te abençoar, e você não acreditar que Deus está na sua vida. Olha, você tem um problema, vamos supor, familiar, e aí aquele problema foi resolvido. Parecia que aquele problema nunca seria resolvido, e ele foi resolvido. Aí agora ficamos com os sonhos, alegria, que bênção, vou testemunhar, aleluia, glória a Deus, mas de repente aquele mesmo problema volta. Nós estamos eu estava falando de longe para a Jéssica, né? A Jéssica estava com um problema entre aspas, né? Ela até testemunhou. Ela não conseguia engravidar. Aí toda vez tentava, toda vez fazia um exame, tinha aquele novo problema, aquele velho problema, mas não conseguia engravidar. Parecia que não tinha solução, né? Então, não sei o que eu vou fazer. E é fácil para as pessoas, um ano, um mês, a gente já resolveu. Fiz uma campanha na igreja, 7 quinta-feiras resolveu. Mas e quando você fez as 7 quintas-feiras não resolveu, Jesus? E quantas vezes você saiu da igreja chorando e não resolveu? E quantas vezes você pediu oração para o pastor e não resolveu? Quantas vezes você orou, jejuou e não resolveu? Quantas vezes você não viu a nuvem na frente, o anjo na frente e nada resolveu? Até que um dia, na hora de Deus, no momento de Deus, Ele mandou o presente. Ele mandou a bênção. Só que até aí você falou: não sei o que eu vou fazer. Porque eu já fui no médico, eu já tomei remédio, já fiz tratamento, eu já fiz isso, só não fiz macumba, porque eu sou crente. Cadê aí, glória a Deus, né? Então, eu já fiz tudo, então eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí que nós precisamos entender. Quando você chega nesse ponto, nós que temos testemunhos, irmãos, você que tem testemunho, Jéssica, quando nós chegamos nesse período, eu não sei o que eu vou fazer, é aí que você precisa saber o que você vai fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, tira de dentro das tuas entranhas essa frase: eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque quando vir esse pensamento e essa situação na tua mente, você vai renovar ele e vai dizer: eu sei o que eu tenho que fazer.
eu tenho que obedecer a Deus. Muitas vezes, irmãos, é tempo de caminhar, mas muitas vezes também é tempo de parar e vivenciar os milagres de Deus. Quando você começa esse texto lá no Êxodo capítulo 14, olha só a posição e o lugar que Deus manda eles estarem. Capítulo 14, verso 1 e 2. Ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, fala ao Antônio, ao Marco, a Maria, a José, que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Midigol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Gente, Deus falou ao coração de Moisés e para Moisés falou ao povo: olha, o povo de Deus agora vai se acampar de frente para o mar. Era um lugar totalmente impróprio aonde eles iam acampar. Mas Deus falou. Então, quando você não sabe o que fazer, por favor, obedeça o que está na palavra de Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Se esses homens, se essas mulheres não tivessem acampado num lugar que eles jamais, era coisa de louco, o que eles vão fazer de frente para o mar? Não tem jeito de atravessar o mar, não é? Parece que eles já estavam percebendo aquela situação que estava vindo atrás deles. Aí depois você conhece a história. O que eles ficaram? Eles ficaram encurralados, porque o lugar que Deus mandou para eles irem, o lugar que Deus falou: fiquem aí, fiquem acampados aí, era o lugar que Deus ia dar o maior livramento, a maior bênção da vida deles. Porque nós temos a capacidade de querer subestimar as ordenanças de Deus. Não, mas Deus me falou isso, mas isso aqui é um absurdo. É como Naamã, né? O profeta falou: desce e mergulha 7 vezes nas águas. E ele: não, mas por quê? Precisa de tudo isso? Aí Deus falou para Moisés: fala que eles vão se acampar nessa noite de frente ao mar. Não, mas não pode. Queridos, se você faz parte dessas pessoas que também estão vivendo alguma área na sua vida, alguma história, que parece que não tem mais solução, você não sabe o que vai fazer, obedeça a palavra de Deus. E volto a dizer para você: a maior revelação está aqui. A maior revelação de Deus está aqui. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Você vai pedir e você vai receber. Vocês não sabem como eu recebi nessa tarde, meditando nessa palavra. Por quê, queridos? Porque a maior revelação que eu estou falando é a palavra. Então, se eu, como pregador, antes de mandar mensagem para vocês, eu já estou degustando dessa palavra. Deus já está me dando essa palavra para me alimentar, para eu estar forte, fortalecido e poder fortalecer a cada um de vocês. Só que o que acontece? Diz o verso 10: e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, esse versículo me chama muita atenção. Só clamar ao Senhor não adianta. Só cheirar o cheiro da comida não alimenta. O alimento, para você se alimentar, você precisa se assentar na mesa, você precisa comer e mandar para dentro do alimento. Só clamar não adianta. Você tem que deixar o poder de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus entrar dentro de você. Porque tudo que você está fazendo é só clamar. Socorro! Socorro! A gente vê em toda a história da Bíblia muitos homens de Deus clamando: socorro, socorro, socorro. Agora, se você não se alimentar do Senhor, eu vou deixar que Ele entre por dentro de você e faça essa obra maravilhosa, então você vai não sei o que eu vou fazer. Então tem muita gente deitando até hoje: eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço.
Irmãos, não é que você é chato, não é que você é pessimista, é porque dói mesmo, principalmente quando nós sofremos as mesmas áreas. Nas mesmas áreas da nossa vida. Será que tem alguém aqui, dentro aqui desse tempo hoje, que sofre na mesma área há 20, 30, 40 anos? Você já pediu alguma coisa para Deus, você tem sofrido nessa mesma área? Parece que é um ciclo, vai, volta. E sabe por que acontece isso? Porque nós estamos falhando sempre no mesmo ciclo. E Deus está permitindo para que você se sente diante do mar, aonde você não tem escapatória, para você ser definitivamente dependente de Deus. Porque enquanto você não sentar na frente do mar e não ficar encurralado na situação que Deus permitiu para você ficar encurralado, você não vai depender de Deus. Simples assim, mas é uma verdade. Tem hora, irmãos, que a gente fica encurralado, quietinho, preso, para você falar assim, não tem, não é que eu não sei o que fazer, é para você não ter o que fazer mesmo. Entendeu? Porque ainda que você queira fazer uma coisa, você não vai poder. Só Deus. E Ele faz isso por você. Ele faz isso porque nos protege. Eu estava vendo a irmã Luzinete, enfermeira, né? Estava assistindo, eu passei muito tempo com a minha mãe no hospital, ela teve um infarto. E teve um momento lá que ela estava com remédio, medicamento para dormir, e a enfermeira foi lá e teve que amarrar ela na cama. Eu fiquei com a dor, né? Falei, poxa vida, vai amarrar minha mãe na cama, porque ela ficava sem debater, ela queria tirar todos os fios, o soro, mas foi necessário prender ela. Agora ela está em casa. Você está entendendo? Melhor que Deus te prende mesmo. E pode chorar, pode honrar, pode espernear, que Ele não vai te soltar, porque Ele te ama. E você precisa entender isso urgente para você ser feliz, para você entender a oportunidade de ir para um nível acima. Porque senão nós vamos ficar patinando no deserto, 40 anos no deserto, irmãos. Nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a viver uma vida da maneira que Deus tem para cada um de nós. Controle sempre o que você sente. Caso contrário, irmãos, as coisas podem piorar. Por isso que o homem não pode ser movido por sentimento. Eu também, às vezes, eu falo umas bobagens, irmãos. Não? Fico nervoso. E falo, não, que agora eu vou fazer uma coisa, agora isso, agora aquilo. Aí eu dou um trabalho constante. Por quê? Porque Deus coloca mais na frente, coloca atrás, coloca do lado, coloca por cima, coloca de baixo, para mim nunca saber mesmo tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Porque se eu for tomar as decisões fora da vontade de Deus, misericórdia. Amém? Mas olha aqui os sentimentos, o que fazem? Lembra que nós lemos o verso 10? E por isso, porque eles estavam encurralados, porque eles não tinham saída, porque eles iam apanhar, eles iam ser envergonhados, eles iam ser humilhados, eles iam voltar para a escravidão, por isso eles clamavam a Deus. Quem sabe, se eles não tivessem encurralado bem, se eles não tivessem naquela situação, eles não iam mais clamar a Deus, não é verdade? Mas olha o que o sentimento faz, olha o verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que você fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa palavra que falando do Egito, dizendo: deixa-nos servir os egípcios, porque é melhor nos for servir aos egípcios que morrermos no deserto. Queridos, eles não estão falando nada de errado. Não, pastor, não. Eles estavam com tanto medo de perecer, que eles estavam falando o sentimento, falavam e a realidade deles. Falavam, antes nós éramos escravos, só que a gente comia, bebia, tomava banho, tinha uma dormir. Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Então sabe o que acontece? Tem muita gente que se torna cristão, se converte, aceita Jesus,
Sai daquela escravidão da bebida, da droga, da prostituição, do adultério, de tantas coisas. Só que agora passa outros tipos de luta. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas quando eu não servia a Jesus, eu não sofria desse jeito. Eu estava no mundo, mas pelo menos eu não passava essas coisas. Sacou? Mas é que Deus te deixa ali naquele cantinho para você viver o inimaginável de Deus. Quantas vezes eu falei isso? Eu falei: meu Deus, eu era totalmente mundano, eu era do mundo, nunca passei essa situação. Agora eu sou pastor, agora eu sou cristão, quantos anos? Agora o Senhor permite que eu passe essa situação? No mundo eu não passava essa situação. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar muito maior. Entendeu? Eles não viveram 400, então eu já vivi 50 até aqui, então chegou, já viveu 50, agora você vai viver outro tempo melhor. Só que você tem que passar para outro nível. O outro nível é um pouquinho mais difícil, gente. Quem joga joguinho aí? Meu tempo era o Atari, né? Os jovens nem sabem mais o que é isso. Né? Então, o passar para outro nível não é mais difícil, não é mais complexo, mais complicado. Só que na parte espiritual depende da nossa fé, né? Depende da nossa obediência ao Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais. Estais quietos e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte: quando você diz eu não sei o que fazer, preste atenção nisso. A única coisa que você não pode fazer é deixar o caminho de Deus, é deixar a direção de Deus por qualquer outra coisa, por melhor que seja. Você pode estar sangrando no campo, mas se o Senhor disse: fica ali, fica sangrando. Eu deixei Jesus transpirando sangue no jardim do Getsemane. Eu fiz desapercebido quando meu filho dizia: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu fiz que entrou aqui e saiu ali. Jesus na cruz do Calvário, dizendo: Pai, o Senhor me desamparou? Eloi, você está cuidando, Deus meu, por que me desamparaste? Eu fiz que eu vim aqui e escapei dali. Mas por quê? Porque eu tinha um melhor, tinha que ter uma outra fase, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, queridos, nós temos que crer. Então, se você crê, você não vai deixar as coisas de Deus, porque tudo que o diabo faz é com um único objetivo: matar, roubar e destruir. E para matar, roubar e destruir, ele faz todas as artimanhas para tirar da fé. Um homem sem fé, ele não é nada. Porque tudo que temos para servir a Deus, irmãos, é a fé. Concorda? Se te tirar a fé, você não consegue servir a Deus. Negativo. O que me mantém de pé, o que nos mantém de pé, é a fé que nós temos, que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará ao nosso favor. Então, em nome de Jesus, irmãos, se você tem vindo com esses grandes problemas, tem tantas pessoas que falam: pastor, mas o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão, tem litígio. Quando eu pensei, nós estávamos bem, agora deu problema de novo, e tal, deu problema de novo, e deu problema de novo. Olha o que a palavra de Deus fala: não tem mais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor. Você não sabe o que fazer? Então, faça só uma coisa: cante, louve a Deus, obedeça a Deus. Lembra Paulo e Silas na prisão na meia-noite? Eles também não sabiam o que fazer, não tinham o que fazer. Então, louvaram a Deus à meia-noite, cantaram a Deus à meia-noite, e as cadeias do cárcere foram abertas. Então, queridos, cante, louve a Deus. Se ele te falar, vai ficar na frente do mar, vai ficar encurralado naquele lugar. Ah, mas os egípcios estão vindo, não importa. Não importa se é branco, se é negro, se é colorido, se é vermelho, se é roxo, não importa. O que importa é que se Deus falou, fica na frente do mar, e fica ali, parado naquela posição. Pronto. Agora, olha como que o Espírito fala aos nossos corações, né? Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis ver. Por quê? Porque aquele problema, naquele momento, daquela situação,
Deus fez com que o mar engolisse todos. Então, tudo o que eles estavam achando que era o lugar que eles não deveriam ficar, porque ali eles não conseguiriam passar, foi o próprio mar que Deus usou para abrir passagem para eles passarem, o próprio mar para engolir os inimigos, os adversários, e o próprio mar para ficar marcado como testemunho de vida para os seus descendentes, que foi ali que foi feito o milagre, foi naquela mulher estéril que foi feito o milagre, que foi naquela igrejinha pequenininha que foi feito o milagre, que foi lá naquela família que ninguém dava nada, que foi lá que foi feito o milagre, foi naquela pessoa que todo mundo achava que estava capaz, que estava aniquilado, foi ali que Deus operou o milagre. Por que isso? Porque isso independe de tempo, independe de situações e circunstâncias, tudo depende do tempo de Deus, porque há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Por isso o verso 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O que é o calareis? Você nunca vai mais dizer, mas olha aí, Senhor, os egípcios vindo, os problemas vindo, essa situação vindo, o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Então você não vai mais falar isso. Tanto que Moisés, olha como que a gente também, quem está na liderança, se você não tiver muito em Deus, você acaba sendo influenciado. Moisés, é claro, líder, carinho, amor com todos, e vendo o desespero de todo mundo, e eles falavam: Moisés, nós vamos morrer aqui, né? E lá onde a gente estava, a gente ia morrer. Aí Moisés foi lá e foi dar uma dúvida em Deus: pô, Senhor, o senhor está vendo? Né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Lembra que o povo estava clamando por conta daquilo? Vai lá o verso 10. Por isso temeram muito, então os filhos de Israel clamaram, porque eles estavam temendo, eles clamaram. Agora não bastou, agora era Moisés clamando, Senhor. Aí o Senhor fala: por que viesse também? Diga aos filhos de Israel que marchem. Para onde que Deus mandou eles acampar? Êxodo 14, verso 2, de frente ao mar. Marche, vai aonde eu te disse para ir. Mas não tem saída, não importa que não tem saída, eu te disse dali. Pronto. Vocês compreenderam o que ele fez? Aí olha que até Moisés mandou: não, Senhor, por que clamas a mim? Dizem eles que marchem. Vai aonde eu disse para ir. Faz o que eu pedi para fazer. Simples assim. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, a gente quer fazer a nossa vontade, principalmente nas áreas mais difíceis da nossa vida, que a gente não está dando conta. Olha o absurdo. A pessoa mesmo disse: eu não sei o que eu vou fazer. Mesmo falando isso com a maior certeza da sua vida, ela ainda quer fazer. Ela ainda quer desobedecer a Deus. Deus falou: vai e fica ali naquele canto. A pessoa não quer, mesmo sabendo que não pode fazer. Mas olha só, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e abre, para que os filhos de Israel passem a seco pelo mar. Aleluia. Moisés tinha algo que ele não largava, não. Era o cajado. Não era um amuleto de sorte. O cajado do pastor não é um amuleto de sorte. O cajado do pastor é um instrumento que Deus deu para o pastor para ele trabalhar.
E se ele largar esse instrumento, ele está fracassado. Para todos nós, Deus nos deu um instrumento para trabalhar na nossa fé. Se nós largarmos a fé e queremos fazermos conforme o nosso sentimento, nós vamos voltar a ser escravos. Nós vamos voltar a levar as chicotadas. Então se permite, em nome de Jesus, ir para o novo nível. Se permite, em nome de Jesus, sair desse círculo vicioso de andar em ciclos tantas vezes. Você consegue compreender isso perfeitamente? O que está doendo na sua vida? O que você não suporta mais? E você diz: eu quero morrer, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, por favor, está claro. Se posicione, deixa Deus fazer. Já tirou o anjo da tua frente, já tirou a nuvem da tua frente, mandou tudo atrás para você, para agora você depender dele. Até aqui ele não te guiou, até aqui ele não está te guiando, você não está na dependência dele. Só que ainda com o anjo, ainda com a nuvem, não está difícil. Então agora, irmãos, chegou o momento de viver aquilo que Deus tem. Eu quero encerrar com esse versículo. Verso 17: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Olha o recado de Deus para nós. Eu vou endurecer agora o coração de todos os teus inimigos, e eles vão atrás de vocês. Então eu serei glorificado no Faraó, e em todo o seu exército, os seus carros e os seus cavalos. Por quê? Porque eu sou louco. Porque os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Então eu serei glorificado nesse lugar. Eu serei glorificado nessa situação que você tem que falar. Eu serei glorificado se você permitir ficar firme na posição que eu te coloquei. Porque tudo isso que a gente passa não pode ser motivo de você sair da presença de Deus, irmãos. E tem muita gente saindo da presença de Deus. Mas sabe o que é o mais triste de tudo isso? Que eu tenho um recado de Deus para a igreja nessa noite, muito sério. As pessoas saem da presença de Deus sem as outras perceberem. Porque até isso o diabo engana, pega eles na hipocrisia, na religiosidade. Então tem pessoas que estão dentro da igreja, mas saindo da presença de Deus cristã. Não consegue mais viver pela fé. É só aparência. E não adianta. A aparência de religioso não adianta. Porque você sempre vai estar martelando a mesma pedra. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, você sabe o que você vai fazer. Você vai obedecer a Deus. Você vai ficar na posição que Deus te deu. E aconteça o que acontecer, você não vai sair daquilo que Deus te colocou. Porque é Ele que vai te fazer sair. É Ele que vai falar para você dizendo o seguinte: agora vamos para outra margem. Agora você pode enxergar. Agora levanta e anda. Agora vai lá nos sacerdotes, que eles vão te declarar que você está purificado. Mas ele também não vai falar: agora você volta para me agradecer. Porque ele acredita que você tem um coração grato. E você vai agradecer não só por essa nova situação que está te dando a bênção, mas por tudo que ele já fez por você. E a maioria das pessoas está reclamando: não sei o que eu vou fazer, e desvia isso e aquilo, porque não tem coração grato. Porque sempre o Senhor está conosco. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, isso não é uma cobrança que o pastor está fazendo aqui, muito pelo contrário. Olha o que os irmãos estavam falando. Eles estavam falando que eles sentiam aquele mesmo. O desespero estava tão grande que eles falaram: é melhor viver, nós vamos morrer aqui. Então é melhor a gente voltar lá para ser escravo. Mas não acredite no seu desespero, irmãos. Acredite que Deus é maior do que o teu desespero. Acredite que as promessas e a palavra de Deus é muito maior daquilo que nós pensamos ou sentimos.
Entendeu, irmãos? Eu já vi tantas situações nesse mundo que você já não dava mais nada da pessoa. E de repente, o Senhor pegou aquela pessoa, transplantou ela para um outro lugar. Eu quero encerrar dando um testemunho aqui muito rapidinho. Quem lembra do Ricardinho que frequenta essa igreja no início aqui, que morava aqui na Plata? Lembra do Ricardinho? O Ricardinho andava com um papel dentro da carteira dele, que era um laudo médico, dizendo que ele tinha problemas mentais. Se acontecesse alguma coisa, dar um surto dele na rua, acontecer qualquer problema, a própria polícia não ia prender ele, porque tinha um documento daquilo lá. E ele usava droga, estava no crack. A gente fazia uma célula na casa dele, chegava lá na casa e saía na célula para usar droga, né? Inclusive, irmãos, a gente tinha gente daqui da nossa igreja que ia lá, fazia célula lá na casa dele, né? Cadê esse povo? Me perdoe a expressão? Todo mundo caiu na mudança. Agora, aquele provável, hoje ele é pastor, ele é casado, ele vive com a família, prega a palavra de noite. Vocês estão entendendo, irmãos, como que Deus faz essas situações? Então, ninguém é melhor que ninguém. Só que acredite nas promessas de Deus. Aquele menino, pobrezinho, com problema mental, problema financeiro, problema com mãe, sem família, jogado nas traças, hoje ele é alguém. E aqueles que achavam que era alguém, hoje infelizmente não é nada, nem com Deus e nem com as pessoas. Fica a dica, isso é muito sério, isso é uma experiência que a gente viveu aqui, vocês conhecem, por isso que o pastor está falando. Será que o teu problema é maior que o do Ricardinho? Você está morando na rua? Você está até aqui no vício de droga, de crack? Será que você está com vontade de comer um simples cachorro quente que não tem dinheiro para comer, da barriga agora você não tem? Tudo isso ele viveu. Você está bem vestido com perfume? Ou você está com a sola do sapato rasgada, com o buraco, e tudo molhado porque a tua mãe não limpa a casa para você, não faz nada para você? Tudo isso ele viveu. Agora ele tem uma esposa idônea, que limpa a casa, que faz comidinha para ele. Agora tem gente que tem até a esposa nem dormir com ele, dorme com o miserável. Quanto mais fazer uma janta com almoço. Tudo aparência, coisa linda, maravilhosa. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Dá um chacoalho, a revelação está aqui, ó. A revelação, a maior revelação que nós precisamos está aqui. Obedecer a palavra de Deus, que é melhor do que sacrificar. Creia na palavra de Deus. E longe dessas coisas, eu não sei o que eu vou fazer, sabe sim. Mergulhe na palavra de Deus, creia. Entendeu? Não saia dessa posição. Aprenda a não depender dos homens. Aprenda a depender de Deus. O homem te ajuda até o limite. Depois não consegue mais. Então aprenda a depender de Deus, porque senão nenhum homem vai prestar para você. Todo mundo vai ser ruim. A nossa dependência é do Senhor. A nossa dependência vem daquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a nossa vida. Portanto, irmãos, eu não sei qual está sendo a tua situação. Os irmãos que estão online agora, eu não sei qual está sendo a tua vida. Esses ciclos de vai e volta, mas uma coisa eu sei. E se você permanecer firme no Senhor, tudo isso vai passar. Passou, Jéssica? Não passou? Agora tem que curtir, né? Vai vir outros problemas e outras áreas, mas você pega essa situação e faz o que você fez agora. Agradeça a Deus e espere, fica na tua posição. Entendeu, Deus? É isso, meu irmão. Simples assim. Não complique mais a tua vida, porque já é tão complicado, a vida da gente é muito complicada. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa vai comer um bife não é uma coisa boa, maravilhosa. Ah não, o bife está duro, o bife está com sabor, o bife está com sal, o bife está com... Gente, come o bife, manda para dentro. Né, o bife não reclama não. Ele faz umas carnes escorricadas lá, vai o povo comer e só apoia e fica para ele.
Brincando, né? Gente, não vamos complicar, não. Vamos descomplicar. Eu sei que é difícil que a gente vive. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando hoje, falando aqui agora. Tudo que você precisa fazer é tudo que você ainda não fez. Pode ficar dentro do fogo, que o fogo não vai te queimar. Pode ficar dentro da cova dos leões, nenhum leão vai te devorar. Só que, por favor, só fique onde Deus falou que você tem que ficar. Entendeu? Muitos leões nós já deixamos fugindo por aí. Eles não vão conseguir ver um dente na gente. E nunca vão fazer isso. Muitas formadas acesas eles quiseram torrar a gente, mas não conseguiram. E nunca vão conseguir. Agora, por favor, se você já sabe disso, você não está queimado, não está devorado, não está machucado pelos leões, então faça-se um favor a si mesmo. Fique na posição, daqui eu fico mentira, até eu ver o livramento que Deus vai me dar, até eu ver o mar aberto, porque toda vez que você está chegando perto da criança, você escapa. Estou chegando lá no mar, agora vocês estão vendo, vou fugir. E assim vai. Aí os egípcios te acham de novo. Aí Deus fala, vai amigo. Aí você clama a Deus só no primeiro momento. Aí daqui a pouco Deus mandou o anjo de novo para trás, você não vê nada. Aí você que corre para trás. Correr para trás, Deus, é correr de volta ao Egito. Você correr para abraçar os seus inimigos de volta. Falar, estou aqui, ó, pode me levar escravo. Mas ficar na posição sabendo que os problemas estão vindo, que os egípcios estão vindo, mas ficar na posição que Deus falou, fica, e eu serei glorificado nesse problema. E eu serei glorificado nessa situação que você está vivendo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, toda a sua cabeça e vamos com você. Pai, eu declaro, Pai, nesta noite, para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vivenciando, Senhor, problemas antigos que uma vez já foram solucionados nas suas vidas, mas esses problemas tornam a voltar, Pai. Eu clamo a Ti, assim como o Senhor nos ensina na palavra, mas também declaramos que firmaremos os nossos passos na posição a qual o Senhor nos colocou, está permitindo, Pai, porque nenhum vento contrário é mais forte que a tua palavra. Nenhum adversário, nenhum inimigo que nós temos é mais forte do que o teu braço forte. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dê força suficiente, Pai, fé suficiente, para que nós não nos movamos no lugar no qual o Senhor nos fincou, com estacas, e tem estendido agora as lonas, Pai, para nos dar um novo nível, uma nova situação. Eu lhe peço, abençoa, Pai, a cada um, nas mais diversas áreas, Pai, que muitos não têm conseguido, Pai, que muitos estão cansados, estão desgastados e não têm mais condições de lidar com essas situações, mas ainda assim, cansados, sobrecarregados e sem condições. Isso não quer dizer que nós não sabemos o que nós devemos fazer, pois nós sabemos o que nós devemos fazer. É continuar e prosseguir para o alvo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Ainda que os nossos olhos não vejam, os nossos olhos vão ver, os nossos ouvidos ouvirão, e aquilo que não foi preparado ainda no nosso coração, nós vivenciaremos por dentro as tuas maravilhas, Pai. Por isso, retira de nós hoje todo mundanismo, todo queixume, toda lamúria, toda murmuração. Porque assim como o Senhor tem nos dado o exemplo, a maior revelação, que a murmuração nos faz andar em círculos e persiste por anos na nossa vida, Pai. Que nós possamos lançar toda a murmuração hoje, Senhor, por terra, em nome de Jesus, e declararmos, Pai, que nós andaremos em novidade de vida e seguiremos o Senhor por todos os nossos dias.
Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Eu tenho certeza que depois desse dia, você não vai sair dessa posição que você está, por mais difícil que seja, e você vai testemunhar aqui nessa igreja os milagres que o Senhor fez. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, que Deus te abençoe.